as informações podem ou não tomar, seriam as regras de negócio, e as rotas seriam o caminho por onde essa informação vai passar. Bom, são os tipos de workflow. Tem o tipo ad hoc, que é basicamente baseado em e-mail. Você faz alguma coisa, um outro usuário recebe um e-mail com aquela informação, informando que ele está apto a realizar a próxima etapa. O administrativo é voltado para a realização das tarefas administrativas. O da produção significa que ele vai trabalhar com um grande número de informações e dados. O orientado ao objeto, ele leva em consideração diversas características e atributos de determinado objeto. Por exemplo, depois se eu mudar essas características e tratar esse objeto no futuro, todos os objetos com essas características vão ter sido alterados também. E o baseado no conhecimento é aquele capaz de proporcionar até mesmo aperfeiçoamento do próprio workflow com base nas informações, nos atos que os usuários tomam dentro do sistema. Bom, o ambiente virtual de aprendizado é uma forma interessante para abordar a capacitação dos usuários. O conceito dele pode se delimitar em que os usuários vão atrás das informações no momento em que eles têm disponibilidade, independente de precisarem estar no mesmo local físico e ocupando o mesmo espaço do instrutor. Isso possibilita uma grande flexibilidade na captação da informação necessária para que eles executem suas atividades. A questão do suporte de material de apoio são coisas que, junto com a disponibilização do ambiente virtual de aprendizagem, vai ter lá um suporte, alguém com que ele possa se comunicar, um tutor, que possa tirar as dúvidas, que possa fornecer ajuda nos momentos que ele tiver dificuldade. E materiais de apoio podem ser outros manuais, outros guias de referência, assim por diante. Bom, pode-se resumir que o conjunto de todas essas coisas levaria a uma gestão do conhecimento bem-sucedida. Agora eu vou passar para a próxima parte, falar do conhecimento no Ministério Público. Eu vou abordar de forma rápida a estrutura do Ministério Público, os sistemas relacionados às atividades meio, e aí sim, finalmente, vou falar do SIG, que é o foco desse trabalho. Bom, a estrutura do Ministério Público é definida por lei, a lei orgânica do Ministério Público, em órgãos de administração superior, órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares. Alguns desses órgãos têm divisões que trabalham com atividade fim e outros que trabalham com as atividades meio. Bom, com as atividades meio, o Ministério Público possui uma gerência de desenvolvimento ligada à Coordenadoria de Tecnologia e Informação, que desenvolve sistemas como, por exemplo, o Sistema de Recursos Humanos, o Sistema de Patrimônio e muitos outros sistemas. São desenvolvidos também alguns sistemas para atividade fim, mas com a implantação do SIG, esses sistemas ao pouco vão sendo substituídos e agora praticamente todos os usuários já estão passando a usar o novo sistema. O sistema voltado à atividade fim. Bom, ele começou no fim de 2006 em algumas promotorias piloto da capital, de Criciúma, Lages, Joinville e Criciúma. Se não me engano, são essas. Começaram a usar o SIG e passaram então a colocar todas as suas atividades dentro desse sistema. A empresa escolhida para desenvolver esse software foi a Softplan. É a mesma empresa que desenvolve o sistema de automação do judiciário, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e já de outros tribunais como o de São Paulo, por exemplo. E a escolha dessa empresa foi feita também com base no conhecimento prévio que essa empresa já tinha em desenvolver um software de automação desse porte e também por todas as qualificações que a empresa possui, entre elas o ISO 9001. O foco do sistema é a atividade fim do Ministério Público. As atividades fins do Ministério Público são justamente aquelas expressas constitucionalmente. Agora eu vou falar de alguns recursos do SIG. Bom, para facilitar a atividade fim, ele conta com um cadastro de atendimento, que tem a finalidade de proporcionar que a pessoa que recorra a uma promotoria possa ser rapidamente atendida.
informando algumas poucas informações, seu nome, número de algum documento, relata o seu caso, e então a pessoa que estiver atendendo vai dar um encaminhamento, vai remeter ao promotor ou algum outro órgão responsável para dar andamento nesse atendimento. Enfim, aqui essas telas do cadastro de atendimento. O cadastro de atendimento ele permite que a pessoa, mesmo que ela não se dirija à promotoria adequada para resolver o seu problema, que ela seja atendida e que a promotoria mesmo se encarregue de encaminhar essa solicitação, essa dúvida da pessoa para a promotoria responsável. Cadastro de protocolos, para cadastrar ofícios, habilitações de casamento, procedimentos extrajudiciais, documentos que precisam ser registrados, são registrados através dessa tela do cadastro de protocolos. Essa é a tela do cadastro de protocolos, bem simples, basicamente a pessoa vai escolher ali o tipo de documento, preencher o nome da pessoa, alguns dados básicos, prosseguir. A possibilidade de imprimir uma etiqueta para entregar para a pessoa, com código de barra, para quando ela quiser voltar no Ministério Público tenha como ser rastreado, porque já foi feito um atendimento. Tem também a possibilidade de pesquisar o que já tem relacionado a essa pessoa em todo o Estado, numa base estadual. Então você vai saber se alguém está procurando o Ministério Público e já está envolvido em algum outro procedimento, em algum processo que já passou pelo Ministério Público. O usuário tem acesso a essa informação. Cadastro de representações. Ele sempre vai começar ali no cadastro de protocolo, e a pessoa, ao completar o cadastro, vai poder inserir outras informações relevantes para o cadastro de representação. A área de atribuição, a especialização, a pessoa na promotoria que vai secretariar, o objeto, etc. Essa seria a tela do cadastro de representação. Eu colocaria a abrangência do caso, entre outras coisas. Bom, para aproveitar essa tela, eu vou apresentar os recursos conforme eles vão aparecendo pela primeira vez. O cadastro de partes também permite que se cadastre vários endereços para uma mesma pessoa. Pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica. O sistema faz algumas diferenciações entre um e outro. Por exemplo, pessoas físicas têm a profissão, pessoas jurídicas têm o ramo de atividade, pessoas físicas têm CPF, pessoas jurídicas têm CNPJ, enfim. Esse tratamento ele faz. Tem a área de movimentações. As movimentações podem ser lançadas tanto diretamente pelo cadastro, o usuário pode ali inserir uma movimentação para indicar que ele tomou alguma providência dentro da representação, ou dos outros cadastros, funciona da mesma forma. Ou ele pode emitir um documento, eu vou falar do editor de textos mais à frente, e esse documento vai lançar uma movimentação aí de acordo com o que o usuário escolheu no momento que editou o documento ou que cadastrou o modelo. Aqui é uma tela de pendências, que tem a finalidade de mostrar para o usuário aquilo que está para vencer ou que já está vencido na promotoria. Essa tela de pendências ela tem uma tela especificamente de pendências, que tem outros recursos, não está aqui nessa tela, mas é possível o usuário inserir uma pendência por sua própria conta, para controle interno da promotoria. Quando alguma coisa for concluída, o usuário vai ali e marca e termina com a pendência.